para emagrecer? Ficar alterando carga, peso, essas coisas. Bom, isso se traduz primeiramente em um planejamento do treinamento, né? Então isso é a primeira coisa. Sim, eu tenho que planejar o treinamento. E planejar uma das variáveis do treinamento, dentre várias, é em relação à intensidade, que vai impactar no volume. Porque se eu ponho mais peso, eu vou fazer menos repetições. Se eu vou pôr menos peso, eu vou fazer mais repetições. Então, essa variável eu tenho que analisar. Eu tenho que contemplar. Então, se eu pensar na magnitude de repercussões fisiológicas, o que eu quero dizer com repercussões fisiológicas, para caso você tenha algum leigo aqui acompanhando? Repercussões fisiológicas, estou falando modificações no organismo. Modificações que vai levar ao aumento da metabolização de gorduras e contribuir para o emagrecimento. Então eu preciso analisar essa variável, intensidade. Eu não posso, ou melhor, não devo, poder a gente pode tudo, mas eu não devo ficar apenas no mesmo formato de intensidade. Por exemplo, mais peso e menos repetições. Típicas séries de 6 a 12 da academia. Se agora a gente fazer um tour aqui na academia, ou qualquer academia do Brasil nesse momento, e perguntar o que série você está fazendo, o que você mais vai ouvir? Alguma coisa como 3, 4 séries, de 8, 10, 12 repetições, no máximo 15 ali. É o que você vai ver. É o que você vai ver. Essa caracterização de treino, ela traz um impacto fisiológico importante, sim, mas é apenas um tipo de repercussão, porque é um tipo de estresse fisiológico. O que é estresse fisiológico? Sofrimento para o organismo. Então, atenção nisso. Qualquer modificação no organismo só acontece para que o organismo não sofra mais. Eu vou de novo. O que nós temos, o que o nosso aluno tem de adaptações fisiológicas, ou seja, o que ele tem de nível de massa muscular, de força, de mitocôndrias, de capilares, de atividade enzimática, atividade hormonal, tudo que ele tem é para poder suportar o estresse fisiológico das atividades que ele faz no dia a dia. Logo, se eu quero melhorar essas repercussões, ampliar, aumentar, só tem uma possibilidade, é aumentar o estresse fisiológico, porque o estresse fisiológico é sofrimento para o organismo. Como o organismo não quer sofrer isso que está sendo colocado, ele se modifica. Então, olha que interessante, o nosso organismo só se modifica para que isso que estava sendo colocado não seja mais sofrimento. O que eu quero dizer, se não tiver sofrimento, não tem modificações. É claro que o sofrimento tem que ser estruturado, porque eu tenho sofrimento desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho e um mundo de sofrimento. Isso é planejamento. Se eu fico apenas na mesma característica, série de 6, 10, 12 repetições, ou até 15 repetições, eu crio uma característica de sofrimento. Para essa característica, o meu organismo se modifica. Mas eu tenho outros tipos de sofrimento que essa característica não me traz. Por isso que eu vou precisar de volume maior de repetições também. Séries de 20 a 25, 25 a 30 repetições, que ao contrário do que se pensa, não é treino fofo. Tem até um nome hoje, chama treino fofo. Vai fazer o treino fofo. Então, assim, porque essa característica de estresse fisiológico, com séries com maior volume de repetições, com um peso adequado para fazer esse volume de repetições, porque não é treino leve, é treino com alto estresse fisiológico. É treino leve no que tange a intensidade. Porque só, o que é a definição no treinamento resistido de intensidade? A intensidade no treinamento resistido, como por exemplo na musculação, é qual é o peso. Quanto mais peso que eu coloco a ponto do meu aluno fazer uma repetição e não conseguir fazer a segunda repetição, esse é o 100%. Então vou de novo. Eu coloquei um peso, em qualquer exercício, meu aluno consegue fazer uma repetição e não consegue fazer mais nenhuma. Então eu estou colocando naquele exercício 100% dele. Quanto mais próximo de um peso desse 100%, eu chamo de alta intensidade. É que deu um nome. Tipo, você pensa, qual é o seu nome? Eduardo. Não, mas Eduardo tem vários. Eu falo, quem é você? Aí você fala CPF, fica difícil. Então, para poder caracterizar, eu apenas falei Eduardo, mas o Eduardo não é o Eduardo. O Eduardo é o CPF dele, porque o Eduardo tem vários. Tá bom, agora eu volto para cá. Vamos supor que no leg press, um exemplo, o 100% daquela pessoa é 300 quilos, ou seja, é o peso que ela faz, uma repetição e não consegue fazer a segunda, 300 quilos. Se eu coloco 90% desse peso, ela vai fazer 3 a 5 repetições. Eu ainda chamo de alta intensidade. Por quê?
Porque o peso está bem próximo do 100%. Agora, quando eu fico já com um peso lá de 50% do máximo, aí os caras falam, que nome que a gente vai pôr isso aqui? Ah, vamos pôr 50% do peso. Não, vamos dar um nome. Ah, então chama de baixa intensidade. Foi onde veio uma análise incorreta, que é o quê? Baixa intensidade, treino fofo. Ou baixa repercussões histológicas. Não. Baixa intensidade é só um nome. Por que é baixa intensidade? Porque eu estou pegando 50% talvez do peso que eu faria sem uma repetição máxima. Tem até estudo fazendo a comparação de baixas repetições e altas repetições. E não mostra a diferença para a hipertrofia. Não mostra diferença para a hipertrofia. O que mostra alguma diferença é que, eu lembro quantos grupos, que eram 3 grupos, né? Para força faz diferença. Para força faz diferença, para hipertrofia não faz. Não faz. Aí vem a questão. Então, tanto faz? Não. Porque para outras repercussões fisiológicas, o treino com menor volume de repetições, logo, então, menos peso, já que vai fazer mais repetições. Então, típicas séries de 20 a 25, 25 a 30, traz repercussões que é importante para o emagrecimento, que essa característica não é que não traz na mesma magnitude. Então, a estratégia para prescrição de treinamento para emagrecimento tem que contemplar ambas as características. Que aí eu posso variar em microciclo, que normalmente dura uma semana. Posso variar, por exemplo, a cada um microciclo com essa característica. Eu posso vir com um desse aqui, ou a cada 2, 2, 2, 1, 2, 1. Ah, o que é melhor? Não tem melhor. Você vai variar. Isso também pode ser olhado em relação à estratégia nutricional. O Du também trabalha com essa questão, porque tem que ser planejado. Por exemplo, senão fica uma briga. O que é melhor? Dieta low carb, low fat, jejum intermitente, hiperproteica? Peraí. Qual é o momento que eu estou? Um exemplo, minha análise, dou aula sobre isso também. Imagina que eu estou com uma pessoa com obesidade abdominal, resistência à insulina devido a essa obesidade abdominal, então a glicose está ficando elevada no sangue. A glicose ficando elevada no sangue leva o pâncreas a secretar mais insulina. Por quê? Porque o pâncreas não sabe que a glicose não está entrando, que é porque a cascata da insulina está inibida pela obesidade abdominal ao liberar citocinas inflamatórias. O pâncreas não sabe. O pâncreas olha e fala, que porra que é essa? Eu liberei insulina, a glicose continua elevada? Fala, mas o pâncreas fala isso? Exatamente assim. Que porra que é essa? Aí ele fala, pô, peraí, eu liberei liberei insulina, a glicose não entrou? Já sei, vou liberar mais insulina. Então, pessoas que têm resistência à insulina têm um quadro de hiperglicemia e hiperinsulinemia. A hiperinsulinemia atua no sistema nervoso central, aumentando a estimulação simpática. Em repouso, nós temos que ter atuação parasimpática. Mas devido à hiperinsulinemia, nós vamos ter aumento da estimulação simpática. A estimulação simpática em repouso aumentada gera sobre o coração uma resposta cardíaca aumentada, sobrecarga cardíaca, risco de taquiarritmia. A estimulação simpática aumentada o tempo todo em repouso atua na região esplâncnica, fazendo vasoconstrição. A vasoconstrição aumenta a resistência vascular periférica, aumenta a pressão arterial. A estimulação simpática atua nos rins, aumentando a retenção de sódio e água lá nos túbulos renais e ductos coletores, aumentando o volume sanguíneo, aumentando a pressão arterial. O que eu posso fazer? Poxa, vou fazer então agora alguma coisa para reduzir a glicose do sangue, para o pâncreas liberar menos insulina e inibir essa cascata de reações. Aí você pode falar, pô, vou dar alimentos que têm fibras. Show, vai ser importante, mas é efeito crônico. Eu quero reduzir, se fosse possível, agora, nesse segundo, eu quero reduzir já. Eu não quero que meu aluno fique mais com a glicose elevada, porque enquanto eu tiver a glicose elevada, o pâncreas vai liberar mais insulina. Aí você pode fazer, pô, vou pensar numa estratégia nutricional que me traz a possibilidade da glicose reduzir, porque para ela reduzir do sangue, ela tinha que estar para o músculo, não está entrando porque tem resistência à insulina. O que eu posso fazer então? Vou escolher dentro das minhas caixas de ferramentas uma dieta que eu vou ingerir menos carboidrato. Ah, por quê? Ué, porque eu quero agora que entre menos glicose no sangue, porque não importa se você, caso as pessoas não saibam, se eu como, por exemplo, um carboidrato que tem fibras ou que não tem fibras, por exemplo, qual é a diferença de comer batata doce e o chocolate? O que vai entrar no sangue é glicose. Ambos vai entrar no sangue é glicose. O que muda é a velocidade de entrada. Mas vai entrar glicose. Tá bom, eu quero que entre cada vez menos glicose. Porque eu quero que o pâncreas libere menos insulina. O efeito crônico, eu vou precisar de fibras. Mas agora eu vou buscar agora, se eu puder reduzir agora a insulina circulante, é o que eu quero.
Porque essa insulina aumentada também está me gerando repercussões negativas. A glicose elevada também. Então, na minha caixa de ferramentas, eu vou escolher, por exemplo, para essa semana, 7, 10 dias, uma estratégia que eu vou reduzir a ingestão de carboidrato. Para quê? Para poder aliviar para o pâncreas. Ah, que nome que é essa dieta? Nome sem jurubeba. Que nome que é esse? Porra nenhuma. Nome que apenas... Por quê? Ah, porque você está dizendo então, que a dieta low carb é melhor? Não, não estou dizendo nada. Eu estou dizendo que nesse momento eu vou usar uma estratégia que eu vou reduzir a ingestão de carboidrato para poder agora reduzir a glicose no sangue, reduzir a liberação de insulina. Sim. Mas é para sempre? Não. É nesses próximos 7, 10 dias que eu vou fazer isso. É a circunstância que está aí. Por exemplo, mas meu aluno vai ter fome? Não, eu vou aumentar agora a ingestão de proteína e gordura boa. Para quê? Porque agora, quando eu aumento a ingestão de proteína e gordura boa, eu faço com que, por exemplo, o duodeno libere colecistoquinina, GLP-1, polipeptídeo YY. Isso aumenta a saciedade para aumentar a liberação de neurotransmissores, como o próprio melanocortina. Cadê a discussão nisso na educação física e na nutrição? Não tem. Mas elevação pélvica de caneira tem. Essa é a questão. Então, nesse momento, eu vou pensar, por exemplo, vou reduzir a ingestão de carboidrato, mas eu vou aumentar a gordura boa, eu vou aumentar a proteína para poder contribuir na saciedade, que inclusive está prejudicada nessa pessoa que tem obesidade abdominal. Por isso que o nutricionista também vai ter que fazer uma estratégia nutricional, uma periodização nutricional. Por que ele vai entrar com essa determinada estratégia nutricional para esse período? Mas o Du manja bem. Isso